Fala rapaziada, vamos lá para a segunda aula, ó. Nessa aula aqui eu vou conversar com você sobre o quanto você vai precisar investir e sobre inteligência emocional. Por quê que eu quero começar falando sobre esses pontos? Porque são dois pilares muito importantes que vocês precisam aprender na hora de fazer o trader esportivo. Então, para você começar, para ter sucesso, para ganhar dinheiro, são pontos importantes. Então, vamos lá. O primeiro ponto, quanto você precisa investir? Cara, o investimento ele vai depender de quanto você ganha, de quanto você tem economizado aí, para poder estar investindo em algo que é bom para o seu futuro, algo que pode colocar dinheiro no seu bolso e te dar uma renda extra todos os dias. Então, isso vai depender. Mas o meu conselho é o seguinte: em primeiro lugar, nunca coloque um dinheiro ali que você está precisando, que é o dinheiro de você pagar sua conta, um dinheiro de você pagar um aluguel. Não coloque esse dinheiro, porque do mesmo jeito que a gente pode ganhar, existe a possibilidade de perder. E se você comprometer um dinheiro que você precisa dele, vai abalar muito o seu emocional. Por isso que eu estou falando isso com vocês. O emocional ele vai estar junto ali com quanto você precisa investir, porque se você colocar um dinheiro que você não pode estar utilizando nesse momento e acabar perdendo alguma parte dele, vai acabar com suas apostas, porque o seu emocional vai ficar muito ferrado. Então coloque ali de 100 a 200 reais, se você está depositando pela primeira vez. Coloque um valor 30, 40 reais para você aprender, porque o início ali a gente erra muito, a gente aposta no lugar errado, a gente clica no botão errado, a gente coloca o valor errado ali nas apostas. Então o primeiro passo é importante que você aprenda para depois investir um dinheiro maior. Então aprenda o que você está fazendo, preste atenção em cada detalhe e depois você investe mais. Mas o meu conselho é isso aí. Se é a sua primeira vez, deposite 30, 40 reais para estar começando. E se você já é um apostador de mais sucesso, zerou sua banca, agora eu aconselho você depositar 100, 200 reais para ir fazendo com calma e crescendo essa banca aos poucos. Beleza? Vamos falar sobre inteligência emocional aqui. Já tem esses tópicos. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: controle emocional não existe. As pessoas falam sobre controle emocional, elas não entendem nada disso aqui. O controle emocional, ele simplesmente não existe porque é impossível a gente controlar nossas emoções. O que acontece, o que a gente pode desenvolver em nós é uma inteligência sobre as nossas emoções. Pô, o Luiz tem inteligência sobre as emoções dele. Então ele, quando ele está com raiva, inteligentemente ele se controla, acalma sua pressão, abaixa a sua raiva e lida com isso da melhor forma possível. Então quando o Luiz está com medo de fazer uma aposta, ele tem inteligência sobre isso porque ele já passou por essas situações várias vezes. Então não preciso ter medo se a aposta está dentro do meu método, está dentro de coisas que eu sempre faço. Mas esse time aqui começou a atacar, agora deu uma reduzida, está dentro do método? Dentro. Tá dentro do método é dentro. Tá fora do método, a gente exclui. Então, à medida que você vai apostando, vai fazendo as coisas ali, isso já torna automático na sua cabeça. Você não vai ter medo mais, você não vai ficar feliz demais quando der um win, não vai ficar triste mais quando der um red. Eu sempre falo, essa frase é a principal para mim. Você vai estar pronto para as apostas esportivas quando você não ficar feliz demais com o green e nem triste demais com o red. Quando você encontrar ali a inércia, um ponto de equilíbrio entre os dois. Beleza? Então esse é o primeiro passo. A outra, uma pergunta aqui, ó. É impossível ter controle emocional? Sim, porque você nunca vai deixar de ter suas emoções. Então você nunca vai deixar de ter medo, nunca vai deixar de ter raiva, você sempre vai ter. O que a gente vai precisar criar durante esse tempo aí é uma inteligência sobre todos esses sentimentos que a gente tem, beleza? Para a gente aprender a controlar eles pouquinho a pouquinho, ter uma inteligência sobre eles e amaciando cada um deles dentro de nós. Fechou? Então, isso é impossível. Vamos lá. Isso aqui é uma parte muito importante que eu aprendi nesse curso da psicóloga. Eu vou ler essa parte aqui para vocês entenderem, ó. Vamos separar o funcionamento da inteligência emocional em dois cérebros. Como que é isso? Todos nós vamos ter ali o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Então a gente vai meio que separar isso por dois cérebros para não ficar um trem muito de ciência aqui também. É meio que a gente tem o nosso sistema racional e o nosso sistema emocional. E todas as informações que chegam na nossa vida primeiro vão passar no nosso sistema emocional antes de chegar no racional. Por exemplo, você caiu da moto, bateu o carro. Não é, a dor não é a primeira coisa que você vai sentir. O pensar em resolver aquilo não é a primeira coisa. A primeira coisa você vai tomar um susto, a primeira coisa você vai sentir raiva, a primeira coisa você vai ficar triste, depois você vai pensar como que eu resolvo isso, se eu tenho seguro, que aí é a parte mais racional. Que aí a gente está colocando o nosso cérebro para funcionar para ver como que a gente resolve um problema criado. Mas diante de qualquer problema, vai chegar primeiro as nossas emoções. Tanto o problema quanto as coisas boas. Então, ganhei na mega da virada. Vai chegar primeiro a emoção. Não vai chegar primeiro assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou... É uma situação bem atípica que provavelmente tudo de vocês já ganhou. Mas eu falo assim, só para dar exemplo mesmo. Então toda a informação vai chegar primeiro no nosso sistema
emocional. Por isso que a inteligência emocional ela é muito importante nisso. Porque se a gente não souber lidar com a informação que está chegando aqui, a gente não conseguir filtrar, vai afetar o nosso racional. Então as nossas emoções elas não podem afetar o nosso racional. Tudo vai chegar na emoção primeiro. Agora, se a gente tem inteligência emocional sobre isso, quando ela chegar no nosso sistema racional, a gente já vai ter resolvido e as nossas emoções não vão influenciar sobre as nossas ações racionais. Isso serve para as apostas esportivas. Se eu tomei um head, eu já nem tenho a noção ali que, mesmo se eu ficar com raiva na hora, eu ficar chateado, na minha racionalidade eu não posso dobrar o valor da minha próxima aposta para estar recuperando. Porque se eu fizer isso, o meu emocional tomou conta do meu racional e eu já perdi totalmente o controle daquilo que eu estava fazendo. Beleza? Então a gente precisa encontrar essa linha tênue entre os dois. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com prática, com experiência, fazendo as coisas pouco a pouco. Tá bom? Então, o que eu aprendi nesse curso? Que os dois cérebros eles precisam estar se comunicando. O cérebro racional e o cérebro emocional eles precisam ter comunicação, precisam estar em alinhamento para que isso possa funcionar de verdade. Não adianta eu ter só a parte racional, não adianta eu ter só a parte emocional. Os dois vão estar funcionando normalmente quando você viver as experiências, você passar pelas coisas no mercado. Então, irmão, não preocupa se você errar no início, você vai errar, isso vai acontecer, mas o que precisa fazer é você entender que você está errando e você fazer as coisas certas, beleza? Isso aí pouco a pouco você vai aprendendo, vai desenvolvendo e depois você vai chegar a um nível necessário para ganhar com as apostas esportivas. Então isso é uma habilidade que os principais apostadores têm, tá bom? Essa inteligência emocional aí, os principais apostadores sabem lidar com ela, já fica tudo no automático ali. Então, tudo que a gente vai passar ali, a gente precisa ter um controle sobre ela, porque vão ter níveis ali de raiva, vai ter a raiva, vai ter o ódio, vai ter a tristeza extrema. Então, eu tomei um head aqui, eu entrei no jogo aqui para não sair gol. No último minuto me sai um gol. Pô, você fica bolado demais, você fica estressado demais. Mas agora se sai o gol, você entrou com 1 minuto 60, no 62 saiu o gol, você já paciência. Mas agora no finalzinho ele já te dá uma raiva mais extrema, já vai te incomodando aquilo ali por dentro e vai acontecendo outras vezes, porque sempre acontece. O head é normal dentro do nosso mercado, então cabe a nós controlar isso dentro de nós. Então o conselho que eu dou para você, não se preocupe. No início vai acontecer esse tipo de coisa, no início você vai ficar nervoso, vai ficar com raiva, mas isso é um processo. Você precisa passar por isso e a insistência é a chave do sucesso. Eu falo para vocês porque no início eu falei muito, eu errei muito e ninguém que começa nesse mercado começa acertando 100%. Então você vai errar no início, você vai ter falhas, você vai ter erros, você vai cometer coisas ali grotescas quando você parar para analisar, quando seu sangue esfriar. Você vai entrar numa aposta, vai dar head, na outra você vai querer dobrar e vai dar head de novo. Nossa senhora, que trem vai mexendo com a sua cabeça, mas na hora que você estiver pronto para isso, pode ter certeza que o mercado é lucrativo. Então se você estiver pronto, desenvolver essa habilidade de inteligência emocional, que é desenvolvida com experiências, vivendo o mercado, praticando todos os dias, pode ter certeza que você vai ser lucrativo a longo prazo. E eu estou aqui para ajudar vocês com isso. Nosso grupo está aqui para ajudar você com isso. E o nosso suporte está ali para ajudar você com isso. Então vamos que vamos. Na próxima aula a gente tem mais conteúdo aí. Valeu, rapaziada!